Vamos com tudo, sejam muito bem-vindas a mais uma consulta nutricional antifúngica. Consulta é a sessão de perguntas e respostas e eu entro aqui para te mostrar como a alimentação, o poder da terapia nutricional pode te resgatar do uso dessas medicações de repetição que eu arrisco dizer que você tentou já algumas e muitas vezes para se livrar do supercrescimento de fungos que existe aí em você, causando inchaço abdominal, problemas de pele, micose, candidíase, não é mesmo? Então, coloquei esse tema aqui, independência nutricional ou morte, porque se você não tem uma independência nutricional, eu arrisco dizer que sua vida será mais curta do que ela deveria ser. Então, vamos com tudo. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica. Se você é nova por aqui e não sabe o que é síndrome fúngica, coloca aqui nova, para eu saber se você não sabe o que é síndrome fúngica ainda, tá certo? Coloca nova aqui nos comentários. Candidíase e tudo que envolve estilo de vida saudável é isso que você vai encontrar aqui, tá certo? E sempre que eu der uma dica que for importante para você, que você vai escutar a informação e você falar assim, nossa, como isso é importante, você coloca uma chave aqui, porque isso sinaliza para mim que nós estamos aí fazendo uma troca, né? Eu estou entregando uma informação que é valiosa para você, que você começa a abrir os cadeados que estavam fechados e que você não sabia como sair aí dessa prisão, dessa gaiola que estava te levando ao quadro de infecção de repetição. Digo estava no passado, porque a partir do momento que você está aqui, ao vivo, acompanhando os conteúdos, olhando para o poder da nutrição, isso já mostra que você está querendo realmente resolver o quadro. Então, eu já te digo que você está. Se ninguém te falou isso até agora, eu te digo, você está no caminho certo. A partir do momento que você parou de ir apenas na farmácia, comprar remédio, mais remédio, e reclamar, e ir na farmácia, e reclamar, ir no médico, e reclamar, isso já mostra que você está no caminho certo, tá bom? Então, fique feliz que isso já é um grande passo, isso é um degrau que a gente leva muitas vezes anos para enxergar, e você está numa nova etapa, num novo ciclo. Sempre quando há um novo ciclo, as coisas novas estão abertas a acontecerem. É claro que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, para vocês que são novas por aqui, que estão colocando nova nos comentários, está acontecendo essa semana uma sequência de consultas-aulas. Consulta, o que é uma consulta? É quando você quer a opinião de um profissional sobre o que está acontecendo com você. Então, você vai buscar uma consulta. E eu entrego aqui para vocês gratuitamente uma consulta. Então, eu te mostro um conjunto de situações e você vai analisar se isso está acontecendo com você e se você encontra essa informação coerente com aquilo que está acontecendo com você, então as informações se unem, você volta aqui e tira suas dúvidas em relação ao resultado da consulta aula 1 e consulta aula 2. Então, as duas estão disponíveis no link do perfil. Consulta aula 1, testes para analisar se você tem disbiose com prevalência de fungos. Nome estranho, mas é muito fácil de entender quando você aplica, tá certo? Que é o quadro da síndrome fúngica. E o segundo é o rastreamento do seu corpo, que nada mais é que o seu diagnóstico nutricional. Então, para você que é nova aqui e não assistiu nada, nem a consulta 1, nem a 2, eu sugiro que você vá lá assistir. O quanto antes assista, porque você vai entrar na live e não vai entender nada, e vai ficar só, sabe, navegando? Que quando a gente usa a internet para nada, só fica ali, não tô sabendo o que está acontecendo, e aqui o objetivo é de fato te ajudar, é te resgatar desse quadro que está te incomodando, que você não está encontrando uma saída e por isso que você está aqui, tá certo? Então, oriento que você vá lá assistir o quanto antes. E aí hoje, quem tem dúvidas em relação ao diagnóstico nutricional, é esse o objetivo de eu estar aqui ao vivo e também para avisar vocês que amanhã tem a consulta aula 3. Então, consulta aula 1, consulta aula 2 estão disponíveis, estão no ar, lá no link do perfil. E consulta aula 3 vai para o ar amanhã, que a gente vai conversar só sobre gatilhos.
Gatilhos. Para você compreender gatilhos, você precisa saber o seu diagnóstico nutricional. Quanto mais pontuação eu tenho no meu rastreamento, no rastreamento que é como se fosse um raio-x do meu corpo, quanto maior a minha pontuação, isso mostra que eu tenho mais gatilhos acontecendo. E esses gatilhos podem ter sido acionados há meses ou anos. Fica o tempo todo ali sendo acionado. Tá? E aí você começa a desenvolver doenças. Se 20% é a nossa genética e 80% é aquilo que a gente faz, então 80% são gatilhos. Pega a chave. São gatilhos. E se são gatilhos, eu consigo o quê? Desativar. É possível desativar. Aí está a diferença de reeducação alimentar, estilo de vida saudável, dieta, com terapia nutricional. É você, opa, isso aqui eu desativo. Isso aqui eu posso manter. E aí, muitas de vocês, escutando eu falar gatilhos, pode ficar assim na sua mente. A sua mente falando para você mesma. E você vai ter que cortar um monte de alimento que você gosta. E você vai ter que deixar de comer as coisas que você gosta, porque senão você não vai sair desse quadro. Ah, você vai ter que fazer isso ou aquilo. O que passa na sua cabeça? Muitas coisas, certo? E eu já trago aqui para você a informação de que aquilo que é padrão e que é moldado, que todo mundo fala igual, ah, você tem que cortar isso, corta aquilo, não quer dizer que tenha que ser assim para você. No meu caso, quando eu venci a síndrome fúngica, eu não deixei de consumir. Por que eu lembrei disso? Porque eu respondi uma story. Eu respondi uma story hoje, alguém perguntando sobre lácteos. O que é lácteo? É leite e derivados. E no meu caso, eu não deixei de consumir leite e derivados no meu quadro de síndrome fúngica, quando eu vivi a síndrome fúngica em 2017. E muitas mulheres têm uma sensação de que precisam ser perfeitas e ser perfeccionistas em sua alimentação para ter resultado. E, na verdade, você consegue aplicar uma terapia nutricional ajustando os seus vícios, ajustando com os seus hábitos, ajustando com a sua cultura, levando isso em consideração. Levando em consideração que você é um ser, muitas vezes de 30, 40, 50, 60 anos, que sim, tem muitos hábitos enraizados, muitos vícios. E isso precisa ser levado em consideração, precisa ser compreendido. E não necessariamente para você ter uma terapia de sucesso, você precisa deletar tudo que você gosta e todos os alimentos que são importantes para você. Na verdade, você precisa fazer ajustes que você sustente. E esses ajustes precisam ser sustentáveis durante o período que você aplica a terapia nutricional. Pegar a chave? Não é para sempre. Aí você vai pensar assim, mas Sheila, a terapia nutricional tem um começo, meio e fim. E depois, eu volto a comer os alimentos que eu como hoje em dia? A minha alimentação vai ser como? O que eu vou fazer? Eu te digo uma coisa, mulher e futura bem nutrida, que eu espero chamar vocês de bem nutridas o mais rápido possível. Muito dos seus vícios vão embora junto com os fungos. Vou repetir aqui. Muito dos seus vícios vão embora com os fungos. Tem um biofilme de fungo formado no seu corpo. Esse biofilme é como se fosse... Sabe quando você deixou acumular o tártaro lá no fundo do seu dente? Que você passa a língua e você sente o tártaro? Alguém aqui já aconteceu isso? Não fez lá a limpeza do dente e acumulou? Dentro do nosso corpo vai formando um biofilme. Nas nossas unhas pode formar um biofilme, na boca pode formar um biofilme, no tubo digestivo. E quando você entra no processo terapêutico de eliminar a síndrome fúngica, a candidíase, os sinais e sintomas, indo embora esse biofilme, você para
você para de alimentar os fungos. Você começa a alimentar você e não o hospedeiro. Então você para de alimentar os fungos. E o hospedeiro, quer dizer, você, né? O hospedeiro fica livre para se nutrir. E é por isso que muitos dos vícios vão embora. E quem não conseguiu ainda fazer a pontuação que vocês estão colocando aqui, vai lá e faz. Tenta mais uma vez, tá? Não conseguiu uma vez, tenta mais uma. E tem um material por escrito. Quem não conseguiu usar a parte eletrônica, pode usar o material por escrito que está lá disponível, tá bom? Então, é importante saber a sua pontuação. Se você não anotar e não sabe a sua pontuação, você não sabe o seu ponto de partida. É igual uma avaliação física. Então, você não, talvez não queira subir em balança, tirar medidas do seu corpo, mas é importante as fotografias. Se eu não tivesse a fotografia do meu corpo sobrepeso, 8 quilos acima do meu peso, que eu não ligava de tirar fotos daquele jeito, tá? Nunca tive problemas em tirar foto do meu corpo. E quando eu tirei foto do meu corpo saudável, foi aí que eu vi a diferença e eu falei assim, uau, isso é métrica. Você precisa ter métrica de como você está agora, para onde você vai. Você precisa ter métrica disso. Por isso que você precisa anotar os seus sinais e sintomas. Anotar porque isso aqui não te pertence mais. Então, você vai colocar isso por escrito junto com a sua pontuação para você, opa, isso aqui não vai fazer mais parte da minha vida, da minha rotina. Você precisa verbalizar isso. Ao invés de, ai, tô mal, tô ruim, não sei o quê, reforçar a doença, a partir de agora, a gente tá entrando numa nova fase, num novo ciclo. É processo de cura. É cura, mulheres. Parou de falar de doença agora. Agora a gente vai falar sobre cura. Amanhã é gatilhos e fechamento. É começar a curar. A gente já identificou o problema, a gente já identificou a raiz do problema, já anotamos as informações, agora não é mais ficar com energia e foco no problema, e sim na solução. Problema definido. Antes o seu problema não estava definido. Por mais que você tivesse um diagnóstico de candidíase, de micose, de acne, de dermatite, de doença autoimune, você não tinha um diagnóstico nutricional, um diagnóstico completo. Agora você tem. Problema definido, 50% resolvido. Tá certo? A gente não consegue ter autocontrole, o controle de tudo na nossa vida. A gente não tem. Isso é uma ilusão. A gente consegue ter controle de algumas coisas. E aquilo que você consegue ter controle dentro do seu ambiente, dentro da sua rotina, é isso que você vai fazer. Claro, sem perfeccionismo, sem chibatada, mas com foco em resolver o problema. Porque você já compreendeu que terceirizar totalmente não resolve. Pegar a chave? Terceirizar não resolve. Então, Sheila, se terceirizar não resolve, como que eu vou assumir o controle? Como que eu vou fazer isso? Você não vai fazer isso sozinha. Você faz junto com acompanhamento, tá certo? Então, aqui eu estou trazendo o fundamento, tudo isso que a gente viu até agora, das consultas do teste, é o fundamento. Para daí sim, você conseguir fazer a sua parte, você faz a sua parte e, associado a isso, a metodologia, o passo a passo, o resultado vem. Se você não tem esse fundamento, você espera que alguém faça para você. Que alguém resolva para você. E eu vou ser honesta aqui. Ninguém vai resolver para você. Ninguém vai conseguir desacionar. Vou desativar todos os gatilhos, por exemplo, da Joane que está aqui. Não. Você precisa ter a bagagem, o repertório, a informação. E quem assistiu a aula 2,
Alguém aqui estava perguntando em relação a alimentos. Na aula 2 eu comecei a explicar ali para vocês a questão da combinação dos alimentos. Não é simples de entender? Você recebe a informação e você coloca em prática essa informação. Você tem dúvida quanto à informação que você recebeu, você pergunta e tira sua dúvida. É claro que aqui no Instagram, nas mídias sociais, a gente não tem como esclarecer as dúvidas, tirar todas as dúvidas, tá certo? Isso é um trabalho que é feito. Por isso que dentro do método, todas as dúvidas de vocês são esclarecidas. Todas. Sheila, eu tenho 100 dúvidas. Você terá 100 respostas. Tá? Dentro da plataforma, você pergunta quantas vezes você quiser. Dentro dos encontros, eu estarei lá para te dar o suporte, tá certo? E aqui, nessa semana, a nossa conversa é sobre o que está acontecendo com você, o que você já tentou fazer que não deu certo, para eu poder te orientar e te mostrar as opções. Porque eu te dou as opções. E aí você decide o que você vai fazer com essas opções, tá certo? Então, vamos lá. Agora eu vou ver os comentários de vocês que eu passei aqui vendo as chaves. Que bom que vocês estão pegando chave. A Vanessa colocou aqui, eu tenho anemia. Tô com anemia, hipotiroidismo, falta de B12, B6, cálcio. Seu método resolve? Sim, o método, ele te entrega tudo o que você precisa para ser bem nutrida. Vocês sabem o que é ser bem nutrida? Por exemplo, a Vanessa, com essas queixas, ela não está bem nutrida. Ela é uma mulher que está vivendo a desnutrição. E essa desnutrição certamente começou há alguns anos, por conta do hipotireoidismo que ela já tem diagnosticado. Isso já mostra, olhando aqui um pouco da história da Vanessa, que a nutrição estava em falta no prato dela. Talvez a combinação não estava certa. Talvez a Vanessa tenha tido gestação e não engravidou bem nutrida. Por falta de informação. Engravidou desnutrida, e aí teve uma gestação já desnutrida, isso ativou gatilhos, faltou nutriente para ela, porque o corpo vai priorizar a criança. Tá? Claro que o corpo quer que a mãe fique bem, né? Porque a mãe tá hospedando a criança lá. Mas a prioridade é o bebezinho. Então, sim, Vanessa, serve para você, tá? Agora, é importante, mulheres, que vocês tenham a consciência de que aquilo que levou você para o processo de adoecimento, tudo aquilo que aconteceu no teu passado, é importante que você consiga criar o máximo de consciência para você, sair dessa repetição, desse ciclo. Nutrição tem muito a ver com nossa matriz, que é nossa mãe. Então, muito do que a gente busca nos alimentos, no final das contas, o que a gente quer é o conforto, o acolhimento, é o cuidado, igual quando a gente era um bebezinho lá, que a gente tinha preocupação nenhuma e a gente só queria ter o aconchego e tudo mais, sabe? Isso inconscientemente, não é uma coisa consciente, é inconscientemente, tá certo? Então é igual a ocitocina que a mãe sente quando ela cuida do bebezinho, ou quando a gente cuida de um cachorrinho, quando a gente se abraça e tudo mais. Então no alimento é a mesma coisa, tá certo? Então serve para você, Vanessa. Rosilda perguntou, será que conseguimos tirar todos os gatilhos? Não é tirar todos os gatilhos. Talvez você tenha, a sua pergunta é sobre os alimentos, né? Você não precisa tirar todos os alimentos, mas você vai identificar que alguns alimentos são gatilhos para esse momento, para essa fase da sua vida. Igual eu dei o meu exemplo, no meu caso eu não tirei leite e derivados, tá? Mas, por exemplo, amendoim é um alimento que não me faz bem e que vocês, quem é mais antiga aqui, ou já escutou eu falando, e quem não sabe, amendoim é um dos alimentos que tem uma contaminação fúngica que é muito arriscada, né? Se o nosso corpo entra em contato com um fungo que tem ali no amendoim, é muito arriscado para o nosso organismo essa aflatoxina. Isso gera vários efeitos colaterais. Isso pode estar presente em cereais, em vários alimentos, não é só amendoim, não. Mas não é para ficar bitolada com isso, com essa informação. O que eu quero te mostrar é que você tem opções e você vai olhar dentro da sua rotina aquilo que você
pode incluir o mais rápido possível de alimentos culturais e regionais que estão em falta. Eu arrisco dizer, de 260 pessoas que tem aqui, mais de 50% está em falta da inclusão de algum alimento. Eu mesma parei hoje para pensar, falei, nossa, faz tempo que eu não como uma fruta verde. Tinha alguns dias que eu não comia fruta verde, né? Falei, tô comendo bastante coisa laranja, roxa, fazia um tempo que eu não comia uma fruta verde. Eu olhei para um kiwi hoje e lembrei do kiwi lá na hora que eu fui no supermercado. Então, assim, a maioria das pessoas que estão aqui estão em falta da inclusão de alimentos. E aí você, toda semana, quando você for reorganizar a sua rotina, você vai focar mais na inclusão do que na exclusão. E, naturalmente, alguns alimentos que são mais contaminados por fungos e que geram mais fermentação, você vai deixar eles de lado porque você vai perceber que o seu corpo vai ficar melhor, você vai se sentir melhor, tá certo? Com a inclusão de outros alimentos. Então, vai ser algo instantâneo. Lembrando que, mulheres, terapia nutricional antifúngica tem começo, meio e fim. Por isso que é um passo a passo. Não é para sempre, tá? Aí depois, quando você resolve os seus sinais e sintomas, aí você vai decidir como que vai ser o seu estilo de vida. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? A diferença de terapia nutricional e estilo de vida? Se sim, coloca aqui que a gente conversa sobre isso hoje. Mili perguntou, já estou pesquisando e tentando pensar em variedades de cardápio. Isso dentro do método tem todo o conteúdo. Então tem as opções de cardápio vegetariano, que não é vegetariano, tem sugestões, um passo mais avançado na cozinha para quem quer aprender receitas práticas, criativas para o dia a dia. Quem é mais dessa vibe, e quem é de uma alimentação mais tradicional, ou quer comer em self-service, quer comer congelado, ou quer fazer uma coisa mais básica, tem essas opções também, tá certo? Então tem a sugestão de plano alimentar, de cardápio, tem todo esse material para vocês. A Flores colocou aqui, Solange, comecei a trocar minha alimentação, a micose que eu tinha não ia já tá sumindo. Olha que maravilha. Gente, a alimentação é a base da nossa existência. É igual uma planta. Pega uma plantinha aí. Para de cuidar dessa plantinha, da terra da plantinha. Para de colocar água na plantinha. Para de cuidar da terra, dos nutrientes que tem na terra. A planta vai morrer, né? Vai secar. E o nosso corpo é igual. Se você está sendo consumida pelos fungos, seja caspa, problemas de pele, dermatite, igual eu tinha, desidrose. Vocês já viram a imagem, o vídeo das minhas mãos? Eu mostro na aula 1, tem aqui no Instagram também. As minhas mãos tinham bolhas, assim, nas duas. Isso, a base disso, do problema, é nutricional, é gatilho nutricional. É falta, tá bom? Então, o seu caso, independente da sua dor, vai resolver curando. Claro que aqui nós estamos falando de sinais e sintomas da síndrome fúngica, tá? Então, as medicações, elas terão sempre o seu papel, o seu momento, a sua fase de ser utilizada. Não estou invalidando o fármaco, tá? Mas, dificilmente, quer dizer, vou trocar até a palavra, doença crônica não é para ser tratada com o medicamento. É que os médicos colocam o medicamento para não deixar a pessoa morrer antes do tempo. Porque essa pessoa, talvez, ela não queira mudar alguma coisa na alimentação dela, no estilo de vida dela, e por isso que ela precisa ficar medicada. No caso de vocês, a maioria de vocês nem sabia que tinha uma terapia nutricional antifúngica. E eu sei disso porque os artigos científicos que falam de infecções fúngicas nem citam nutrição. Agora, 2022, estão começando, né? Começando agora a falar mais, colocar mais isso em pauta, mas a indústria farmacêutica não quer que fale. Não quer que fale, gente. Por quê? Porque quer vender o remédio. O remédio, ele traz um lobby, assim como o cigarro, assim como o álcool, assim como as drogas. E a indústria sabe que existe uma fatia da população
que vai ficar presa ali no uso das medicações, no uso dos vícios e assim por diante, tá? Por isso que aqui nós temos 260 pessoas e não 500 mil pessoas, tá? Se fosse um show de qualquer coisa, efeito manada, estaria bombando, né? E é claro que são... Entendem que a nutrição é algo que não é interessante para que a maioria das pessoas tenham acesso a isso, tá? É isso que eu estou querendo explicar aqui para vocês. Não sei se está ficando claro. Se não tá, me perguntem aqui, que eu explico de uma outra forma. Não é interessante que vocês saibam de nutrição. Não é interessante que a maioria da população saiba sobre nutrição, tá? Porque se nutrir deixa você mais inteligente também. A Noelle colocou, não é tão simples, eu achei difícil a combinação. Não existe padrão, né, de ser simples para todo mundo. O que é fácil para algumas pessoas pode ser difícil para outras. Então depende muito das características pessoais mesmo, né? Então, por exemplo, para mim, eu ir na academia, eu ir para a academia não é algo difícil para mim. E eu sei que para algumas pessoas é muito difícil ir para a academia. Eu sempre sonhei em ter uma rotina de ir para a academia. Desde muito nova, eu queria isso para minha vida. E por quê? Porque eu gostava do movimento do exercício físico. Eu sempre gostei de dançar e tudo mais. E tem gente que não suporta, não gosta. Então, o que é fácil, da mesma forma que para mim não é... Eu não gosto, por exemplo, de escrever muito. Eu nunca gostei de ficar escrevendo muito. Se colocar, Sheila, escreve um texto para falar, ai, que saco. Mas se for para criar alguma coisa... No entanto, esses posts que vocês veem aqui no Instagram, que é formato carrossel e tudo mais, então a criação disso eu adoro fazer, tá? Mas se fosse para escrever, ficar só escrevendo um texto, não, Deus me free. Então, na alimentação, algumas coisas serão fáceis para você, outras serão um pouco mais desafiadoras, o nome é desafio, e aí você evolui na Terra exatamente com os desafios, eu também. Se a gente não está em evolução, a gente está morrendo. Por isso que é independência nutricional. É o processo evolutivo você adquirir essa independência nutricional. A Coutinho aqui perguntou sobre o feijão, se pode misturar com carne, com frango. É o seguinte, mulheres, na parte da terapia nutricional, tem uma fase de digestibilidade que vocês aprenderão dentro do método, e aqui eu já adiantei isso para vocês lá na parte do diagnóstico, para vocês já observarem, que é sentir o seu poder de digestão, a sua capacidade digestiva. Porque cada um de nós temos uma capacidade diferente, porque depende do ácido que o seu estômago libera e depende do que vive dentro de você. Então, você pode até desejar a mistura do alimento, só que nesse momento, nessa fase de vida, se você mistura, por exemplo, o ovo com feijão, pode ser que você não consiga fazer essa digestão muito bem. E isso se torna algo não inteligente para o seu processo de recuperação, porque você não consegue absorver o nutriente quando você não digere bem. Aí você olha para o seu prato e fala, ai, tá bonito, tá legal aqui essa combinação e tudo mais, só que você não tá conseguindo digerir. E aí uma das principais queixas que você sente é o quê? A sensação de inchaço abdominal. Mas quer dizer que isso vai acontecer para sempre? Ai, então porque eu tô sentindo isso agora, eu não posso misturar, por exemplo, o feijão com ovo, o feijão com frango? Não. É porque você está com biofilme de fungo que precisa ser eliminado. Você está com parasitas. Fungo é parasita. Então esse biofilme precisa ser eliminado. E existe uma forma correta de fazer isso. Que antes você tentava o quê? Usar pomadinha no lugar, você tentou usar o fluconazol, o itraconazol, cetoconazol, enfim, você usou antibiótico para tentar eliminar uma bactéria que foi lá e deixou o fungo crescer. E aí esse processo precisa ser reorganizado. Então, você vai poder fazer as suas misturas, né,
sem problema nenhum, vai poder comer sua feijoada, vai poder comer as coisas que você quer comer, mas antes de você chegar nesse estágio das misturas que a gente ama fazer, das receitas, precisa passar por um processo de limpeza, tá certo? Sara perguntou aqui, tireoidite de Hashimoto é uma causa? Acho que a sua pergunta é uma causa da síndrome fúngica. Na verdade, o Hashimoto, o que vem primeiro, o crescimento de fungos ou a doença autoimune? Não tem uma ordem, né? Depende muito da história da pessoa. Sempre você vai olhar para a sua história. Então, quando foi que você teve a sua primeira queixa de fungos no corpo? E quando você teve o seu diagnóstico de doença autoimune? Aí você vai avaliar o que veio primeiro. Por exemplo, eu tive as queixas de micose desde a infância. Eu tinha muito impinge na pele. Vocês não sabem o que é impinge? Que é uns círculos assim de micose. Tinha muito no pescoço. Então, eu tenho um problema fúngico. Eu tinha, né, o problema fúngico desde criança. E aí, como consequência, veio a desidrose, as outras dores, o ganho de gordura e assim por diante. Então, no seu caso, se veio o autoimune primeiro, o autoimune, como seu sistema imunológico fica desequilibrado, né, ele fica muito acelerado, as suas células de defesa, elas ficam mais enfraquecidas, porque fica desorganizado o batalhão. É como se você tivesse um exército que não tem um comandante. Então, pensa numa orquestra que não tem um maestro. São as suas células de defesa. Num quadro autoimune que não está em remissão, tá faltando uma maestria aí. E como consequência, os fungos ligeiros vão lá e ó, deixa eu crescer. Plaquetas baixas é fúngica? Vai lá aplicar o teste, socorro. Quem tem dúvidas em relação aos seus sinais e sintomas, aplique os testes, tá? Aí se o seu teste deu positivo e você tem mais alguma dúvida sobre o seu teste, coloca aqui pra mim. Olha, Sheila, eu vi que eu estou com isso, que é sintoma da síndrome fúngica, mas eu quero saber se essa outra questão também pode ser ajudada. Aí fica mais fácil de eu entender o seu quadro, tá bom? Cíntia perguntou... este desequilíbrio pode gerar câncer. O câncer, ele é como se as nossas células, elas têm falhas o tempo todo acontece falhas, e em algum momento isso não é corrigido pelo nosso corpo. E aí começa a crescer uma célula cancerígena, tá? Então, junta fatores de predisposição e gatilhos, tá? Então, pode sim, né? Tudo na vida é uma soma de escolhas e de acontecimentos, né? Então, pode acontecer. Laís perguntou, se eu comprar o método, minha mãe pode fazer a mesma dieta? Eu não chamo de dieta, tá, mulheres? É terapia nutricional. Eu sei que falar assim, dieta é mais fácil chamar de dieta, mas é porque a terapia nutricional é focada no quadro fúngico, tá? A gente chama de TNA, para ficar mais fácil, para não precisar escrever. A alimentação é um protocolo. Quando você foi no médico e recebeu o fluconazol, foi um fluconazol especial para você? Então, foi um fluconazol Laís. Vamos ser honestas aqui e conversar sobre protocolos, porque isso é uma coisa que eu vejo que vocês têm muita dúvida. É importante aprender essa parte de protocolos. Quando você vai no médico, não é algo especial para você. É um protocolo medicamentoso. Então, o fluconazol que você recebe é o mesmo que eu receberia, a azitromicina que você recebe é a mesma que eu recebo e assim por diante, tá? Personalização de alguma coisa só acontece com estudo de DNA, com genética, que é algo muito avançado, que não há necessidade para síndrome fúngica, para candidíase. Então, o protocolo, que é a terapia nutricional antifúngica, você vai adaptar a sua realidade com a orientação que você vai receber dentro do método. Então, não vai ser igualzinho da sua mãe para você, porque a orientação precisa ser encaixada na rotina de cada uma. Você vai adaptar para a rotina tua e tua mãe vai adaptar para ela. As duas podem ver o material? Sim, mas uma só terá acesso, de fato, aos bônus, a participação no plantão de dúvidas. Claro que pode assistir junto,
Mas compreenda que o método é por pessoa, né? Para você acessar todo o conteúdo ali é por pessoa. Mas ela pode sim estar ali com você, recebendo e você explicando as informações para ela do que você está fazendo. E quem não conseguiu descobrir qual alimento está inchando, como a Maia colocou aqui, é claro que na consulta aula 2, eu não falei, não expliquei todos os detalhes sobre fermentação e sobre a combinação de alimentos. Por isso que vocês não têm essa informação e vocês podem se sentir perdidas, tá? Não é só aquilo, tá certo? Aqui eu estou dando para vocês o fundamento para que vocês formem uma consciência e compreendam que existe sim um tratamento que você não fez até agora. Porque uma das frases que eu mais escuto é: mas eu já fiz de tudo. Eu já fui em vários médicos. Eu já usei vários remédios. Você falava dessa forma porque você nem sabia que existia uma terapia nutricional. Entende? E para ter essa preparação e esse conhecimento leva um tempo. Por isso que a gente está aqui um tempo conversando. Vocês estão conhecendo as informações que eu passo, compreendendo. E um outro ponto importante é vocês reorganizarem o diálogo negativo que tem na mente de vocês. Porque como vocês já foram muitas vezes, algumas de vocês, não todas, mas já procuraram outros profissionais, já fizeram várias tentativas, na cabeça você fica conversando com você mesma do tipo: não adianta, é assim mesmo. Ah, será que você consegue? Ah, toda mulher tem isso. Sabe esses pensamentos que se transformam em crenças? Você precisa o quê? Cancela, 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 limpa, limpa, limpa. Você precisa começar a colocar na sua cabeça aquilo que você deseja. Tá? Tá pegando a chave? Porque se você só fica repetindo: ah, é assim mesmo, ah, é isso aqui, eu tenho essa doença. Sabe quando a gente, sem querer, solta assim: ah, eu tenho candidíase. Eu tenho candidíase. Eu tenho micose. O certo é: estou vivendo uma fase com a candidíase. Eu estou vivendo uma fase com a micose, mas isso não é seu, não é teu, não faz parte de você. É algo que não foi tratado. E por isso que esse diálogo mental precisa ser reorganizado, reprogramado por você todos os dias. Em escutar o conteúdo aqui. Os relatos de cura que eu coloco para vocês aqui todos os dias não é à toa. Muita mulher escreve: nossa, Sheila, os relatos me ajudam bastante. Eu vejo muitos comentários positivos. Tem uma minoria que comenta assim: ah, eu não quero ver depoimento, eu não quero escutar a história de outra pessoa. Fala logo o que eu tenho para fazer. Essa pessoa que pensa dessa forma é a que tem um diálogo negativo e que ela não entendeu o porquê que ela tem que celebrar a vitória da outra mulher. Ela não compreendeu que isso é um benefício para ela, escutar a cura da outra mulher. Pegaram a chave? Escutar a cura de todas as mulheres que eu coloco aqui, 50 segundos, 1 minuto, todos os dias. Falar assim: nossa, ela se libertou de tudo isso, ela eliminou tudo isso. Isso te dá forças para você: opa, agora vai. Agora eu vou fazer o negócio acontecer. Então eu estou vendo que outras pessoas conseguiram. Não é uma coisa que é igual se eu tivesse vivendo a desidrose e tivesse com o meu rosto cheio de acne e tivesse com candidíase, entendeu? Se eu tivesse acima do meu peso e aí eu chego aqui para você falando uma coisa e mostrando outra, totalmente incoerente. E eu trago para você aqui diversas mulheres que estavam sofrendo, que estavam com queixas, dando seu relato para te mostrar que é possível. E isso você reorganiza, reprograma, limpa a sua mente. Tira esses pensamentos aí de que o único caminho, eu vou lá de novo usar a medicação, vou lá passar o negócio. Você pode até fazer isso.
Você pode até precisar usar uma medicação para uma emergência, mas você nunca mais vai esquecer do poder da nutrição na sua vida. Até porque se você é mãe, ou se você deseja ser mãe, aliás, vocês viram a notícia da Cláudia Raia? Eu já vou voltar nesse assunto aqui. Se vocês desejam ser mães e vocês têm filhos, ou se mantêm com uma alimentação ruim, tendo filhos, recebendo essa informação que vocês estão recebendo aqui hoje, vocês estão gerando traumas nos filhos de vocês. Desculpa falar isso para vocês, porque é diferente a geração dos anos 50, dos anos 60 dos nossos pais, que não tinham uma informação correta e fizeram o que podiam fazer. Agora vocês têm a informação. E a mãe, o pai que tem a informação, que escuta um conteúdo, entrega para os seus filhos só tranqueira ou só componentes na alimentação que vão acabar com a inteligência, com a pele, com o corpo da criança, tá gerando um trauma nessa criança, porque ela vai crescer e vai saber disso. Porque ela vai ver o corpo dela doente, né? Então, é uma responsabilidade, claro, com você é a prioridade agora, mas para quem escolheu ser mãe ou aconteceu ser mãe, os pais, a responsabilidade é com o outro também, né? Então, você vai se tratar primeiro para você refletir nos seus filhos. Então, é bem importante ter essa consciência. Eu sei que é doloroso escutar isso. Igual quando eu vejo o meu sobrinho, tenho 3 sobrinhos, quando eu vejo meu sobrinho consumindo aquelas balinhas coloridas, aquelas coisas lá, pra mim é uma dor. Não imagina eu ver isso, uma criança de 3 anos consumindo um negócio desse. É muito doloroso você ver uma criança, porque você sabe o quanto que você sofreu por conta de uma alimentação incorreta. E é uma coisa que ele nem sabe o que é certo e o que é errado ainda, tá aprendendo, né? Então, não pode ser feito isso com as crianças, tá? É muito triste. Joana perguntou aqui. Porque eu comentei do caso da Cláudia Raia, mas só fazendo uma união aqui com esse conteúdo sobre os filhos, sobre as crianças e tudo mais, a Cláudia Raia é uma mulher que foi bem nutrida desde bebê, desde criança. Ela conta isso. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu postava umas coisas da Cláudia Raia e da Glória Maria, né? Porque são 2 mulheres mais velhas, assim, que tem um vigor, que tem uma intensidade. Cláudia Raia sapateia, dança, não sei o que lá, né? Uma mulher de 55 anos, muito robusta, né? Ela tem bastante massa magra e tudo mais. E ela conta que desde pequena a mãe dela sempre manteve a alimentação dela muito controlada no sentido de incluir bastante alimentos, de incluir muitos nutrientes e tudo mais. Então, ela é privilegiada, o corpo dela é privilegiado porque desde a infância a mãe dela teve a sabedoria de cuidar disso. Isso quer dizer que quem não recebeu na infância não pode se tornar uma pessoa bem nutrida? Não, gente. Todos nós temos a capacidade de reverter o quadro, tá? Então, a gente tem essa capacidade de fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. E no caso dela, ela teve o filho aí está grávida aos 55 anos. Não sei se foi por conta de congelamento de óvulos, eu não li a notícia inteira. Mas é claro que contribui o fato dela ser uma mulher bem nutrida, tá? Então, a gestação mais tarde favorece, tá? Com certeza. A Fê aqui comentou, eu tenho 2 filhos com dermatite. Então, bem possível, né, Fê, que quando você engravidou, a quantidade de informação que você tinha era totalmente diferente daquilo que você está escutando hoje, do que você está recebendo hoje. Então, a dermatite dos seus filhos, claro que envolve o ambiente, que você já deve ter modificado muitas coisas, mas o que você vai fazer em você a partir de agora vai refletir diretamente nas crianças. Vai ser um processo lindo de ver, tá? Então, essa sensação que eu sei que muitas mães têm da sensação de culpa, de responsabilidade, isso vai sendo eliminado, limpado, não totalmente, né? Porque isso é bem difícil para uma mãe, mas quando a mãe tá bem, a mãe precisa estar bem.
Porque é muito doloroso para uma criança que se torna um adulto olhando para sua mãe doente, olhando para sua mãe com queixa, reclamando. É muito doloroso para um adulto achar que alguma coisa é culpa ali né, porque a mãe teve que cuidar da criança e por isso ficou doente. Então, esse cenário precisa ser modificado. Vocês, mulheres, são muito fortes, que já têm filhos aí, precisam agora colocar essa força no autocuidado, né? Porque já colocaram essa força aí para gerar a criança. Essa parte da combinação de alimentos, que eu sei que é uma novidade, Noeli, para você e para a maioria das mulheres que estão aqui, é novidade porque isso é terapia na internet, por causa da bateria. Porque é terapia nutricional. E muito do que vocês veem, escutam na internet, é processo para emagrecer só, ou é um estilo de vida saudável. É diferente quando você vai fazer um processo terapêutico para alguma coisa. Então, essa parte da combinação, vocês não vão escutar em outro lugar. Se você escuta outra pessoa falando, é porque ela está querendo mostrar aqui o protocolo da terapia nutricional antifúngica. Porque dificilmente vocês encontrarão essa parte em um outro local, porque o foco das outras nutricionistas, a maioria, não todas, claro, é mais emagrecimento, detox, estilo de vida saudável. São coisas mais superficiais. Aqui a gente está tirando, eliminando doenças, né? Então é algo muito mais profundo. O crescimento de fungos é algo muito mais profundo, né? A Gerlane perguntou, Sheila, qual dica você dá para a gente começar de verdade e não desistir? Na verdade, você só vai desistir se você não enxergar resultado. Então, se você começar, você já vai sentir resultado e você não vai parar mais. Tá? A gente desiste, a maioria das coisas que a gente desiste na vida é porque a gente não teve resultado. A gente tentou alguma coisa, não viu o resultado e aí a gente larga aquilo, tá certo? Ou porque a gente não encontra as raízes do problema. Então, eu não consigo identificar o que realmente está me causando esse problema. Aqui, toda essa preparação que vocês receberam é para enxergar a raiz do problema, é para mexer na dor, para você não voltar mais para essa dor. Para você enxergar a sua pontuação, seus sinais e sintomas, para não entender que é só uma coceirinha, que não é só uma candidíase, que não é só um inchaço, é um conjunto de coisas que está acontecendo ao mesmo tempo e que tem que ser resolvido se você não quiser piorar. E aí você olha para esse cenário e você, claro, num primeiro momento dói, incomoda, sempre quando a gente mexe numa dor nossa, gera um incômodo, mas você não pode mais ficar preso nela. É por isso que eu estou falando aqui para vocês do diálogo negativo. Não pode ficar preso no problema, preso nos sinais e sintomas. A partir do momento que você aplicou os testes, assistiu a aula 1, aula 2, aí a energia você vai colocar agora na solução. Tá, eu entendi o problema e agora eu quero me sentir bem. Marta perguntou, Sheila, eu senti a dor em ver as mães colocando Coca-Cola na mamadeira de uma criança de 1 ano. Não, gente, isso é horroroso, sabe? Você vê uma criança comendo que não precisa, né? Comendo certas coisas, assim, é muito doloroso. Eu nunca pensei em ser mãe sem ter realmente uma... É claro que eu sei que tem situações que acontecem, a história de cada uma de vocês aqui é única, não compare a história tua com a história de outra pessoa, tá certo? Mas na minha cabeça eu nunca coloquei a maternidade como algo, só como algo social, que eu vou ter filhos porque precisa disso para estar dentro de uma sociedade, exatamente porque eu sabia que a preparação para você poder nutrir uma criança precisaria começar em mim e estar muito bem organizada em mim. E eu tenho menos anos saudáveis do que a quantidade de tempo doente. Tá compartilhando algo pessoal aqui com você. Doente que eu digo com sinais e sintomas que é a doença, né? Então, agora sim eu vivo uma fase totalmente diferente, né? E
E se eu tivesse engravidado aos 20 e poucos anos, né, a criança seria uma criança desnutrida. Com certeza, ela teria... Claro que sobrevive, gente. Eu sei que dá, né? Dá pra tocar a vida, assim como eu, a geração anos 80, anos 90, a geração anos 70. Mas eu já conhecia um pouco de nutrição, já muito jovem, então eu já tinha feito escolhas de que eu não queria isso pra mim dessa forma, tá? Então foi uma escolha mesmo. Jacinha aqui colocou sobre açaí com açúcar. É isso mesmo. Aqui no sul a gente toma açaí só com açúcar mesmo. Sueli perguntou se a síndrome fúngica pode virar meningite fúngica. Não vira. A meningite fúngica você contrai. É igual pneumonia, né, que pode ser causada. Tem tipos que são causados por fungos também, tá? Então você entra em contato com alguma coisa e o seu sistema imunológico não responde. Então, para um sistema imunológico que está mais frágil, pode acontecer, né, de acelerar o processo de contaminação. Igual aconteceu com Candida auris, que é o caso que vocês, não sei se vocês assistiram, escutaram falar do superfungo. O superfungo começou os casos no Nordeste, acho que foi na Bahia ou em Pernambuco, se eu não me engano. E aí depois começaram a encontrar outros casos desse superfungo. Que quem adquire esse superfungo é quem está em UTI, né? São pessoas que estão mais propensas a adoecer mais rápido. Isabeth perguntou: quero muito fazer a terapia, mas estou com medo de não conseguir seguir um passo a passo por dificuldade. Você vai ter todo o suporte. Todas as dúvidas, Isabeth, que você tiver dentro da plataforma, você vai poder perguntar. Então, não é algo que... Não é igual uma live. Aqui na live eu não tenho como ajudar todas vocês e tirar todas as dúvidas. E você tem dúvida de manhã, tarde, noite. Isso não vai acontecer aqui dentro do YouTube, do Instagram, de você receber esse esclarecimento, tá? Mas dentro do método, sim. Então, a consulta que vocês foram buscar suporte, que vocês queriam encontrar a resposta de vocês dentro de uma consulta e que isso não aconteceu, é exatamente por essa limitação de tempo e por você não dar tempo de receber um passo a passo. Em 1 hora de consulta, você não vai receber, quem dirá em 15 minutos, né? E aí, dentro do método, tudo isso já está organizado, e aí você tem o suporte, tem os encontros comigo, então tudo isso vai ser explicado para vocês. Então, todo mundo tem a capacidade de aplicar, tá? Qualquer pessoa adulta tem a capacidade, e aí as mães que querem organizar a alimentação dos filhos também, a mesma coisa que você vai comer, você pode dar para os seus filhos, tá? Mas basicamente aqui explicando para vocês de uma forma bem simples o final do conteúdo, é importante que você vá lá e assista, é que se você coloca alimentos de difícil digestão misturados, o que é difícil de digestão é aquilo que o seu corpo tem muito trabalho para poder quebrar. Porque a gente acha que só quebra aqui mastigando na boca, mas não, quando você engole, precisa ser quebrado lá dentro do estômago também e nos intestinos. E o quebrar é transformar isso em nutrientes para serem absorvidos. E aí, esses nutrientes para serem absorvidos, se você coloca muita mistura de alimentos, sabe quando você vai no self-service e pega um pouco de cada coisa? Você vai lá na ilha de salada, tem 50 mil saladas, você vai lá e pega todas as saladas. Aí você vai na parte de proteínas, de carnes, pega um pouquinho de cada carne. Aí pega lá outra parte de legumes, pega um pouco de tudo. Então, aí o seu corpo, ele olha você mandando tudo aquilo lá pra dentro e fala, caramba, não consigo dar conta de tudo isso, tá? Então, resumidamente, é isso, mas assiste lá o conteúdo, tá bom? Pra você compreender direitinho. E aí você não vai ficar perdida, não. Eu tô tentando lembrar quantas horas. Pra ser bem honesta, Mariana, eu acho que eu nunca calculei a quantidade de horas. Eu vou olhar isso amanhã para poder adicionar essa informação, porque nunca ninguém perguntou, tá? Sobre a quantidade de horas. Mas
não é nada que é difícil de ser aplicado, tá, mulheres? É algo totalmente sustentável e prático, porque eu gosto de praticidade. Por que eu gosto de praticidade? Porque eu queria que fosse prático para mim, tá? Então, quando eu fui aplicar em mim, eu queria algo prático, fácil, que eu conseguisse aplicar dentro de uma rotina de trabalho, fazendo as coisas, sem parar a minha vida para fazer isso. Não queria parar a minha vida. Na época, inclusive, eu tinha uma vida mais agitada, de sair e tudo mais. Então, eu queria coisa que eu pudesse comer fora, que eu pudesse estar à vontade e poder aplicar a terapia nutricional. Então, isso vai ser ajustado na realidade de vocês também, tá? Agora, a parte dos bônus, aí tem bastante bônus que eu coloco para vocês, que são complementares, que não é o método. Aí essa parte, ela é robusta, porque são coisas que vocês vão querer aprender depois de eliminar a síndrome fúngica. Então, eu já adianto alguns conteúdos lá para vocês, tá? Que é a parte de cuidados estéticos, de massa magra, de beleza, compreendem? Então, que eu já sei que vocês vão querer dar esse plus aí no resultado de vocês. Foi em Pernambuco, né, o caso do superfungo primeiro. Eu achava que tinha sido na Bahia. Foi isso mesmo. Vivi. Agora eu entendi, porque comprei aveia e não gosto de comer ela sozinha. Às vezes vocês compram alguns alimentos que vocês, olha só, pega essa chave aqui pra gente fechar o nosso conteúdo de hoje. Às vezes, igual a Vivi, vocês compram uns alimentos saudáveis que você olha ali e você fala assim, isso aqui é saudável, eu vou comprar. Eu sei porque eu passei por essas fases. Até eu construir a minha carreira de nutricionista, eu passei pelas fases, mulheres, semelhante que eu acredito que a maioria de vocês já passou. A do peito de peru, comer o peito de peru com pão integral, a da granola, das sementes. E a alimentação é muito mais simples. Não tô falando que esses alimentos você não pode comer nunca na sua vida, mas eu só tô te mostrando que a indústria muitas vezes quer que você coloque alguns alimentos na sua rotina, tá? E a aveia, por exemplo, a Vivi comprou aveia, mas ela não sabia nem por que ela tava comprando aveia. Mas será que Vivi precisa comer aveia? Não faz parte da cultura da Vivi. A Vivi nem gosta muito. Tô dando um exemplo, tá, Vivi? Pra gente fazer um fechamento e construir uma linha de raciocínio juntas. Não faz parte da cultura da Vivi. A Vivi nem gosta da aveia, não tem gosto de nada a aveia. Sei lá, não sabe nem com o que misturar a aveia. E ela viu lá e falou assim, isso aqui é saudável, deixa eu botar aqui na minha rotina. Mas será que Vivi precisa da aveia? Pelo que Vivi escreveu aqui, eu adianto que é bem possível que não, tá? Que Vivi não precisa dessa aveia. Pode comer seu kiwi, claro que você pode usar essa aveia para outra coisa, para fazer uma receitinha, uma panquequinha, alguma coisa do tipo. Mas é bem possível que Vivi não precise gastar com aveia, tá bom? Não sei se deu para pegar a mensagem que eu quis dizer, que eu quis passar, mas é porque às vezes a gente quer colocar alguns alimentos na nossa rotina, né? Igual eu vejo algumas mulheres colocando assim, eu posso tomar kefir, eu posso incluir isso, mas ela nem consome, não faz parte da rotina dela, e isso não precisa ser incluído para vencer a síndrome fúngica, tá? Então, tem uns alimentos, mulheres, que você vai avaliar se você gosta, se você quer, e você vai sair desse efeito manada de colocar alimentos porque você viu alguém que coloca, porque você olhou alguém colocando. Você vai aprender a ver o que é melhor para você, da sua cultura, da sua realidade, da sua rotina e das coisas que você gosta de comer. Parar de comprar essas coisas que não tem gosto de nada, não tem sabor, e que você não sabe nem como usar direito o negócio, sabe? O alimento ali, o cereal. E isso, ao invés de ajudar, às vezes pode causar até mais inchaço abdominal. Pegou? Tá? Então, nem tudo que vocês veem as pessoas falando, isso aqui é saudável para uma receitinha fit. Pega essa chave. Nem tudo que vocês veem dessas mensagens de receitinha fit, isso de fato vai ser saudável para você
no seu processo, na sua terapia e arrisco dizer para sua vida. Porque ali, pensa que é uma divulgação de uma receitinha, que provavelmente a pessoa está fazendo propaganda da empresa que fornece o cereal, alguma coisa assim do tipo, tá? E você pode até estar com vontade de comer a receitinha, fazer um muffin, uma coisa pontual, mas que você precisa disso, você não precisa, tá? Só dando esse fechamento, porque é diferente algo que realmente você quer comer, que faz parte da sua rotina, que você gosta, e algo que você foi induzida a comprar porque você achou que era bom para você. São duas coisas diferentes, tá? Ou porque você comprou porque você quer fazer uma receita especial e é um momento especial. E aí tudo bem. Igual, por exemplo, quando eu vou fazer bolo de cenoura, que inclusive acho que esse final de semana eu vou fazer. Então, o bolo de cenoura, na minha receita, eu tenho receita com aveia e sem aveia, que eu uso o mix de farinha. Então, ali naquele momento eu coloco. Mas não é uma coisa que eu vou pegar, por exemplo, uma fruta e vou botar a aveia em cima da fruta. Não, porque não faz parte da minha rotina. E é claro que terapia nutricional é diferente de rotina e estilo de vida. São duas coisas diferentes, tá? Mas eu já adianto aqui pra vocês que vocês não precisam de aveia para vencer candidíase e síndrome fúngica. Mas pode ser que o seu caso seja igual ao da Maia. A Maia lembra da aveia na infância dela, que provavelmente era um mingauzinho, um alimento conforto, uma coisa bem acolhedora. E para Maia é importante a aveia, mas como um alimento conforto. São coisas diferentes, entenderam? Aí no caso da Maia, ela já está acostumada a comer, ela já sabe como comer, ela se sente bem com a aveia, o corpo dela está acostumado com isso. Então são avaliação diferente, situação diferente, que cada uma de vocês aqui tem uma história e a interpretação do alimento dentro da sua história e do seu corpo é diferente. Se eu começo a comer aveia todos os dias, igual Maia, não todos os dias, mas por exemplo, se eu começo a comer aveia e eu não tô acostumada a comer aveia e o meu corpo não responde bem a ela, pra mim não vai fazer bem, tá? Pegaram a chave, mulheres? Um grande beijo e seguimos!